Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro, a mais uma aula do curso de formação dos profissionais de apoio em educação inclusiva. Eu sou a professora Alessandra Lopes Castellini, sou coordenadora do projeto Multilab UFP, uma das coordenadoras desse curso de formação dos profissionais de apoio, e nesse momento, para quem talvez não esteja me vendo, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de pele clara, uma mulher branca, que tem os cabelos castanhos até a altura dos ombros, um pouquinho mais. E nesse momento eu estou com uma maquiagem, com sombra, com um batom vermelho, e eu estou com uma blusa toda colorida, com os braços aqui de fora. Eu estou sentada, eu estou no escritório, estou na minha casa, e atrás de mim tem uma estante cheia de livros, com canecas, com alguns objetos, e também vocês vão poder ver o banner do curso Formação de Profissionais de Apoio à Educação Inclusiva, com a logo do projeto Multilab UFP. Então, nós estamos aqui hoje. Quem está chegando agora, vem com a gente. O curso é vinculado ao projeto de extensão Multilab UFP, que é uma rede de estudos das infâncias e práticas pedagógicas em prol da diversidade, inclusão e acessibilidades. E no ano de 2025, o projeto Multilab UFP tem como um tema essa educação inclusiva a mais. E a partir disso, né, vem com esse tema para trabalhar com a educação inclusiva em comunidade, conexões de saberes para a sociedade mais equitativa. A partir daí que nasceu o curso de formação dos profissionais de apoio à educação inclusiva do YouTube. Deixa o seu joinha, vou lá ver os joinhas. Cadê os joinhas aqui do YouTube? E aí a gente viu, por exemplo, né, no nosso curso, que no eixo 1 a gente falou sobre o profissional de apoio no contexto da educação inclusiva, falamos dos aspectos históricos, legais, dos direitos das pessoas com deficiência, a importância desse profissional de apoio como um agente de inclusão na comunidade. No eixo 2, falamos sobre as ações do fazer cotidiano, com as práticas de comunicação acessível, os recursos de apoio à locomoção, e como os recursos de acessibilidade ajudam a diminuir essas barreiras na inclusão. No eixo 3, falamos sobre as ações do fazer cotidiano e a importância de pensar o bem-estar e a saúde desse aluno. Então, esse aluno só vai aprender se ele tiver as condições necessárias, né? Então, ele tem que estar bem, ele tem que estar alimentado, ele teve que estar em dia com o seu sono, às vezes ele utiliza uma medicação, esse aluno, né, precisa estar bem. Então, essa criança, esse estudante, a gente precisa pensar no bem-estar desse estudante, e isso é primordial. Então, esse profissional de apoio vai ter um trabalho direto com essa criança. Então, esse profissional, às vezes, vai conseguir identificar alguns sinais. Será que essa criança dormiu direito essa noite? Será que essa criança tomou o medicamento? Será que esse medicamento, às vezes, a criança está dormindo o tempo todo? O que será que está acontecendo? Às vezes, esse medicamento, não sei, vamos ter que ver, vou avisar a mãe, vou avisar a família. Então, todo esse trabalho envolve a questão do bem-estar e a saúde desse aluno. E agora, no eixo 4, que é o eixo que nós já estamos trabalhando com ele desde a aula passada, que são as práticas pedagógicas inclusivas. Então, esse trabalho, pensar a partir de uma perspectiva inclusiva, é pensar que o nosso trabalho, ele precisa ser um trabalho recheado de intencionalidades. E essas intencionalidades, elas são pedagógicas. Então, a gente está lá no trabalho com a criança, não é para passar o tempo,
A gente está lá porque a gente quer contribuir com a aprendizagem dessas crianças. Então, nós não podemos esquecer que não basta essa criança, esse aluno, só estar na sala de aula. Ele precisa participar, ele precisa ser protagonista, ele precisa estar socializado com essas crianças no ambiente escolar, ele precisa fazer as atividades, ele precisa aprender igual os outros colegas. Os colegas lá na sala estão aprendendo as cores. Essa criança, às vezes, precisa ser retirada da sala, mas ela também precisa aprender as cores, igual os colegas, tá? Então, a gente precisa lembrar sempre que ele precisa aprender do jeito dele, mas ele vai ter que aprender utilizando os recursos necessários para favorecer essa aprendizagem. A professora Alessandra agora vai passar adiante aqui para contar para vocês que hoje nós temos uma convidada especial, e a nossa convidada especial de hoje é a professora, deixa eu contar para vocês. Então, a professora doutora Ana Paula Lima Barbosa, ela é professora no Centro Universitário Ari de Sá, em Fortaleza, no Ceará, e foi por meio da professora Fabrícia que disse assim para mim: ai, Alessandra, tem que chamar a professora Paulinha. Eu falei: quem que é a Paulinha? A professora Ana Paula. E aí eu disse para os: olha, o que a professora Fabrícia me pede não tem como não fazer, né? Porque a gente, é assim, a gente adora falar dessa temática, a gente é colega, né? Ela está na UESP e eu estou na UF, mas a gente está nos cursos de pedagogia, a gente adora falar de design universal da aprendizagem. Então, eu disse assim: gente do céu, vamos lá, então, conhecer a professora Ana Paula Lima Barbosa, ela que é bacharel em Direito, licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, doutora em Educação na área de concentração de avaliação educacional, mestre em Educação pela Estadual do Ceará, na linha de formação de professores, e ela é professora, pesquisadora na área da educação especial e inclusiva, ela é coordenadora e também professora do curso de pedagogia do Centro Universitário Ari de Sá, em Fortaleza, no Ceará. E eu fico muito feliz de saber que a professora doutora Ana Paula Lima Barbosa está conosco aqui nessa noite, e eu quero dizer que você é muito bem-vinda, professora. Muito Seja obrigada. Muito bem-vinda de formação de profissionais de apoio à educação inclusiva. Sinta-se abraçada por essa equipe maravilhosa. E espero assim que a gente possa ir. A gente vai falar de uma coisa que a gente adora, então a gente já está conectada. Sim. Olá. Já é de casa. Já me sinto de casa e vou começar dizendo por que me sinto de casa. Eu nasci aqui em Fortaleza, mas com 1 ano eu morei no Piauí dos meus 1 ano e pouco até 10 anos. E me sinto, meus 2 irmãos são nascidos em Teresina, então me sinto um pouquinho, já combinamos, eu agora integro o grupo de pesquisa da professora Fabrícia em educação especial, e aí já combinamos. Obrigada, Veranícia, muito obrigada pelas boas-vindas. Já combinamos de que eu irei presencialmente, porque a tecnologia ela nos ajuda muito, nos aproxima, mas nada substitui a presença física. Então, eu já me comprometi de que em breve irei ao Piauí. Vai ser um prazer também ir à Federal para conhecer você, professora, e quem mais eu tiver possibilidade. Então, vai ser realmente um prazer. Que lindeza, que lindeza. Sim, então, será muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. E, assim, ouvindo, né, a sua abertura, me
não tem como não ser contagiada pela sua energia, professora, pela sua alegria e pelo seu afeto, né? Eu sempre acho que existem muitas maneiras de a gente fazer as coisas, inclusive as coisas bem feitas, né? Tecnicamente bem feitas. Mas todas elas são muito enriquecidas quando a gente faz com paixão, né? E aí, paixão, vamos entender paixão aí como entrega, motivação, interesse do nosso ser nas coisas, né? Então, eu fico muito feliz de saber que este grupo, né, de profissionais de apoio, eles contam, né, com essa possibilidade formativa, com essa ação de formação tão rica. Eu tive vendo, quando eu entrei no YouTube, eu olhei lá todas as informações do curso, vi quantos parceiros, reiterei essa informação com a sua fala, né? Então, muito importante o compromisso, e esse é um compromisso mesmo da universidade, né? A universidade, a gente tem um compromisso com os nossos alunos, mas a gente tem um compromisso para além dos nossos alunos por meio dos projetos de extensão, principalmente, né? Então, eu sou muito, absolutamente fã da extensão, porque eu acho que a extensão, ela chega em quem nem nos procurou em primeira medida, né? O aluno foi lá, ele fez um vestibular, ele fez um Enem e ele acessou a instituição. Mas a instituição de ensino superior, de educação superior, ela precisa abrir suas portas, seus muros, suas paredes, né? E chegar em outros espaços que não foram inicialmente pensados pelas pessoas. E aí eu realmente reconheço a importância, o valor dessa formação, e aí eu não tenho como não dizer a vocês que também devem ser os primeiros a reconhecer, né, a importância dessa formação. Professora, meus parabéns, sei que não trabalha sozinha, porque senão essa ação não seria tão grande, né, trabalha muitas mãos, e são sempre esses trabalhos em rede que fazem as coisas se transformarem, né, então parabéns à senhora e a todos os integrantes que fazem essa formação acontecer. Ai, excelente, professora Ana Paula, muito bom saber, né, assim, de você sentir um pouco dessa energia. Eu digo Sim. assim que esse curso, ele tem sido assim permeado assim por essas afetividades, porque a gente compreende que o profissional do apoio, ele é um profissional do amor. Ele é um profissional que ele vai trabalhar diretamente com aquela criança, ele tem que estar sensível à causa, Sim. ele precisa, assim, tipo, acolher essa criança. É ele que vai fazer todo esse trabalho para que a criança continue na escola, para que a criança se integre na comunidade. Ele vai ser aquela ponte lá entre o professor e o aluno, entre o aluno e o diretor, entre os familiares, né, e a escola. Então, a gente vê assim que se a gente não colocar essa questão do amor, da afetividade, de fazer algo que você goste e de você poder passar isso, de nada adianta o teu trabalho, porque nós trabalhamos com pessoas. Sim. E nesse trabalho com pessoas, a questão afetiva é algo que a gente precisa colocar como uma das peças fundamentais. Com certeza. Porque senão a criança não fica na escola, a criança não gosta da escola, a criança não acostuma. Essa criança, muitas das vezes, né, esse abraço, esse movimento acolhedor vai ser desse profissional, muitas das vezes. Com certeza. Porque às vezes em casa ele não tem. Então a gente precisa também, né, ter essa sensibilidade para pensar de que o nosso trabalho ele é para a vida dessas crianças. Sim. É para a vida. Por isso que falar em educação inclusiva, ele envolve tudo isso. Não tem como se falar de educação inclusiva de uma maneira técnica. Sim. E aí a gente consegue sentir isso das próprias pessoas que estão aqui no chat, que estão online. E nos encontros presenciais, você não tem ideia, porque são abraços, a gente dança quadrilha, faz danças circulares, faz todo esse trabalho, sabe? Desse envolvimento, que é algo importante também para a gente pensar nos contextos educativos.
Porque quando a gente chega na escola, a gente não chega só com o nosso intelecto e as nossas capacidades técnicas intelectuais. A gente chega com o nosso corpo, a gente chega com as nossas emoções, com o nosso afeto, né? Então, é inteiro, e é inteiro que a gente chega na escola, ou precisa chegar na escola, e aí isso passa, sim, por conhecimentos, por isso que vocês trouxeram aqui os módulos para explicar o que é o profissional de apoio, que existe uma legislação por trás que assegura direitos, tudo isso é muito importante, né? Mas quando cessa aí, a gente perde potência, e quando a gente se nutre dessas informações, dos saberes, né, conceituais, mas também a gente se deixa entrar nessa dança mesmo, né, entrar com o corpo inteiro, com as emoções, aí a gente ganha potência nas ações que a gente vai fazer. Então, quando você disse, aí Fabrícia me apresentou Paulinha, disse que tinha que chamar Paulinha. Por que é Paulinha, né? A Paulinha! Assim, por que é tão pouca gente? Assim, meu nome é Ana. Hoje, lá no centro onde eu trabalho, no centro universitário que eu trabalho, eu sou Ana, né? Então, assim, Fabrícia é uma colega com quem eu troco, né? Desde 2011, quando a gente se conhece. Aliás, 2011, quando a gente fez mestrado juntas. São 2 anos muito curtos. Fabrícia de um canto, né, do interior, eu aqui de Fortaleza, e a gente se abraçou nas nossas trocas afetivas em torno daquela formação que para a gente era tão desafiadora. Eu já mãe de 2, Fabrícia solteira junto com as outras amigas, e aí a gente se formou um grupo, e éramos só 16 nesse grupo de mestrado, e a gente dizia assim, quando terminou, cada um foi cuidar de sua vida, uns foram fazer concurso, se mudaram, outros permaneceram, mas a gente sempre disse assim, na medida em que a gente se ausentava uns dos outros, né? Aí a gente sempre tinha um lema que era assim, a gente ainda é uma turma, né? Porque o que fazia a gente continuar sendo uma turma, e que a gente continua sendo essa turma, é o afeto, né? São as memórias. Aí eu faço um gancho com a atividade das cartas pedagógicas, que é uma atividade afetiva, toda costurada por afeto, né? Nós tivemos, eu e Fabrícia, uma professora, a professora Socorro Lucena, que é uma pessoa referência na área de didática no Brasil inteiro. A professora Socorro Lucena fazia essa atividade, inclusive tem uma publicação que trabalha com as cartas, né? Professora Débora Diniz tem Carta, uma orientadora, né? Que é um livro maravilhoso, reeditado agora recentemente. As cartas, elas são esses escritos que são permeados de afetividade, né? Ainda que eu escreva pelo computador, que é uma possibilidade, mas existe a carta manuscrita, né? Eu tenho ali a minha força motriz, de motricidade fina ali colocada. Eu já tive a quem tivesse colocado beijo, né? Passado o batom para poder botar o beijo ali, para deixar estampada aquela marca do afeto. Já tivemos os apaixonados, já botaram perfume, né? Ou seja, é um lugar, é uma escrita de afeto. E aí fiquei muito, eu sabia da carta, porque eu tinha visto na palestra anterior. Olha só, professora, olha só, nossa caixinha, ó, nossa caixa aqui, que ó. Lindo! Que é a caixa, a educação de qualidade é feita por todos. Daí a nossa caixa, nossas cartas. Vou te mostrar, só para você ter uma ideia. São os envelopes coloridos, são as cartas, todas manuscritas. Olha isso daqui, ó, como é que chegou a carta. Linda. Como presentes, porque essas cartas aqui, por exemplo, olha só essa daqui, ó. Então, a gente vê assim toda a questão da afetividade nesse trabalho, sabe? E aí eu conto para eles que eu vou ler as cartas e eu choro, eu me emociono, porque eu consigo sentir também. Elas são permeadas dessa afetividade. Sim. Que trabalho, assim, significativo, né? É muito bom. É com muito certeza, bom mesmo. Professora. E eu não sei...
Faço votos que sim, porque já pensou quantas coisas com as quais eu tive acesso na minha formação, mas eu estou falando das cartas da professora Socorro Lucena, ou seja, esses caminhos, né, do afeto de que nos fala Valon, eles são caminhos que marcam a nossa trajetória, né? Eu desafio os nossos profissionais de apoio, acho que eles não vão esquecer dessa atividade, eles podem esquecer de uma palestra, de uma coisa aqui que eu vou ler, um artigo da lei, eles podem esquecer disso, certamente esquecerão, né? Mas acho muito difícil esquecer das cartas, porque eu acho que elas são muito marcadas pelo afeto. Então, em meio a isso, né? Em meio a minha relação afetiva com Fabrícia, e é por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês, em meio às cartas com as quais eu tive acesso, e agora vocês estão tendo a oportunidade de escreverem as de vocês também, contando da trajetória de vocês, é um pouco por aí que a gente começa, e eu não posso deixar de agradecer a oportunidade, né, de trocar. A professora Alessandra mencionou, olha, são várias pessoas que doam uma parte do seu tempo, né? Até ontem eu estava envolvida numa atividade maior, e aí hoje, desde o início, quando eu soube que a minha data seria dia 16, eu só vou ter o dia 16 de manhã e de tarde para fazer me preparar, né, para esse momento. E aí, quando eu soube, né, que eram pessoas, assim, muito da realidade das crianças com deficiência, né, não que os professores não sejam, professor do AE, professor da sala de regular, são as pessoas do front, né, são as pessoas da linha de frente. Mas quando eu soube que eram os profissionais de apoio, eu fiquei muito feliz. Eu disse, então agora eu vou... Se eu já ia fazer com muita dedicação, eu vou fazer mais ainda, né? Porque são pessoas que estão na lida miúda, né? Como a gente chama, com as crianças com deficiência, tá? Então é um prazer muito grande, professora Alessandra, muito obrigada pelas boas-vindas. E é um prazer muito grande hoje poder trocar experiência, trocar um pouco do que eu sei e compartilhar com vocês esses saberes para ampliar a perspectiva que vocês têm para o trabalho, para o cotidiano de vocês como profissionais que vão trabalhar tão de perto, tá? Então, eu vou pedir para você, professora, para colocar os meus slides para que a gente possa começar. Muito obrigada. Já está aqui, você pode ir sinalizando que eu vou mudando ele para você, tá bom? Pode mudar, por favor. Professora Fabrícia, olha, eu nem olhei os slides da professora Fabrícia, ela até depois me enviou, professora, aliás, Paulinha, né? Se você quiser olhar os meus slides, eu não estou terminando. E aí ela disse, olha, eu fiz aqui um pouco, comecei falando um pouco da retrospectiva, e eu achei tão importante também trabalhar nessa ideia de trilha, né? A professora Fabrícia fez isso, a professora Alessandra faz isso em todos os encontros, pelo que eu pude entender. É muito importante a gente saber com o que a gente vai se deparar, né? O que veio antes, o que vai ser hoje, o que vem para o futuro, né? A professora Alessandra disse, olha, estou esperando as cartinhas de vocês. Eu já digo, me oferecendo completamente, quero eu também escrever uma carta e colocar nessa caixa tão bonita, dizendo do meu significado, da minha percepção sobre essa formação, de como eu me senti compartilhando esses saberes, produzindo esse encontro, estando aqui hoje com vocês, né? E quem sabe, né, reencontrando vocês daqui a algum tempo, em outras ações, em outras oportunidades. Então, já quero eu aqui me oferecer. A gente aqui no Ceará diz oba, oferecida. Então, professora Ana Paula, oferecida. Já está certo, já então, tá? Vai mandar sua cartinha para nós, contando dessa experiência de estar conosco aqui. Vou sim. Então, vai ser mais uma carta a ser colocada na caixa. Então, contar um pouco também, gente, de como é que eu me organizei, né? Então, assim, tem esse olhar para trás, né? Dos encontros que vieram antes deste, né? Hoje, dia 16 de junho. Lançar um pouco de luz, uns olhares, inquietar. Sempre
eu pessoalmente desconfio de quem diz que vai me dar alguma receita que não seja uma receita culinária, né? Receita culinária, de fato, se for doces, então, não sei se tem alguém que entende de doce, dizem que quem faz doce tem que, inclusive, pesar os ingredientes, muito comumente usa balanças, né? Porque 5 gramas para frente, 5 gramas atrapalha a receita, né? Há quem diga que adora cozinhar no olho, como a gente diz. Então, sempre desconfiem de quem vem com propostas prontas, acabadas, né? Porque quase nunca elas funcionam, porque os contextos são diferentes. Cada uma das crianças com as quais vocês lidam são absolutamente únicas, diferente de todas as, inclusive do Piauí, do Ceará e de qualquer outro lugar do mundo. Então, não venho com nenhuma receita pronta, mas vou aqui compartilhar algumas coisas, inquietá-los, porque se vocês estiverem acomodados, sinal que eu não cheguei onde eu queria. Eu quero incomodar no sentido de desacomodá-los, né, para fazer vocês pensarem. Então, imagino que esteja todo mundo cansado de uma segunda-feira de trabalho, mas convido mesmo a se inquietarem, né? A pensarem junto comigo aqui a partir das sugestões que eu vou fazer. Pode passar, professora. E aí eu sei, né, que o grande propósito, já apresentado aqui pela professora Alessandra, é formar, então, profissionais de apoio para a inclusão, para a educação inclusiva, para que sejam efetivas, né, as condições de... Aí ela trouxe algo que é muito importante. Acesso é o primeiro passo. Sem acesso, a gente não pode sonhar com o resto, a gente não pode concretizar o resto. Mas acesso é só a primeira etapa. A gente precisa falar de permanência, a gente precisa falar de participação e a gente precisa falar de aprendizagem. Sem essas 4 condições, a gente não tem educação inclusiva, tá? Então, essa é, sem dúvida alguma, o grande propósito, o grande objetivo, para onde a formação de 11 encontros, no caso de 12, né, vai levar vocês, pretende levar vocês. Pode passar, professora. A professora já me apresentou, né, mas eu gosto de me apresentar. Sou pedagoga, sou advogada, minha primeira formação é em Direito, e minha segunda formação é em Pedagogia, e aí essa me capturou. Não que eu não exerça minha atividade, tenho minha OAB ativa, né, mas é na educação, dou aula no curso de Direito, estava dizendo para a professora Alessandra que tem horas que eu tenho um pouco de problema de identidade, né? Porque eu dou aula na arquitetura, eu dou aula na engenharia, muito em função da minha paixão, né? Que é a pesquisa, né? Então, mesmo com outros métodos, com outros caminhos, né? De se fazer pesquisa, por exemplo, na engenharia, na arquitetura, mas a pesquisa me move. Então, por causa dessa atividade da pesquisa, eu dou aula na engenharia, dou aula no direito, que é a minha formação, né? Mas é onde eu me encontro, é como pesquisadora, como professora, sem dúvida alguma, mas como pesquisadora. A pesquisa me move, né? A pesquisa me alimenta, me encanta, me faz brilhar olho, né? Mesmo com todo cansaço, né? E atualmente coordeno um curso de pedagogia no Centro Universitário Ari de Sá, onde eu trabalho há bastante tempo. Mas isso está lá no meu currículo Lattes, quem quiser conhecer, as coisas que eu escrevi, né? Se servir, já está lá. Mas não estão lá, porque a gente não registra isso, né? Minhas 2 grandes produções, é feio dizer isso, mas não me encontro outro nome para combinar com o currículo Lattes, né? Minha contribuição para o mundo é, sem dúvida alguma, Maria Clara e Pedro. Essa é a minha maior vocação como pessoa, né? Mas também sou filha, também sou irmã, também sou amiga, né? Sou uma pessoa que eu gosto de me apresentar assim. Porque a despeito de toda a bagagem técnica, conceitual, que aí a gente coloca essa lá no currículo Lattes, a gente chega na escola, eu chego na faculdade, a professora Alessandra chega na universidade, como eu disse, não só com as nossas cabeças pensantes, né? A gente chega inteiro. E aí, gente, por que é muito importante pensar nisso? Porque
assumir a nossa identidade completa, profissional e pessoal, é o que a gente precisa fazer para poder fazer bem tudo que a gente quer, deseja, intenciona, né? Tanto no campo profissional como no campo pessoal. Obviamente, tem horas que a gente precisa dissociar um pouco essas funções, esses papéis, né? E tem uns teóricos que eu gosto muito de estudar que falam em papéis. A gente exerce papéis em todos os lugares em que a gente vai. Quando vocês estão na escola como profissionais de apoio, vocês estão como profissionais, precisam agilizar uma série de habilidades e competências como profissionais para atuarem nesse campo, mas vocês não chegam flutuantes. Esses profissionais não flutuam, eles chegam com um corpo, com uma carga, muitas vezes de cansaço, mas também de desejo, né, de contribuir. Ou seja, a gente chega completo. Então é por isso que eu gosto de me apresentar também como uma pessoa completa, porque essa é a nossa vocação para a vida. Pode passar, professora. E aí eu sei que vocês aqui reunidos, não sei quantos vocês são, eu tenho um acesso reduzido aqui, mas são monitores escolares, são alunos, podem existir aqui entre nós alunos dos cursos de pedagogia, de outras licenciaturas, né, de estagiários que estão com uma função de profissionais de apoio, enfim, atuando nessa educação inclusiva, educadores assistentes, auxiliares escolares, né, que atuam, ou seja, vocês são todas pessoas que atuam de alguma maneira na educação inclusiva, entendem disso aqui, né? Eu e a professora Alessandra estamos aqui compartilhando alguns saberes, a professora Fabrícia já esteve, o professor Daniel já esteve antes, mas vocês sabem do que a gente está falando. Talvez não absolutamente organizado, né? Talvez chegue alguma coisa nova, mas vocês entendem, a gente não está falando outra língua, a gente está falando sobre o que vocês fazem. E aí eu arrisco dizer, inclusive, gente, que vocês podem saber de alguns aspectos muito mais que eu ou que a professora Alessandra, que vocês estão no dia a dia com esses estudantes, com esses alunos. Pode passar, professora. Isso traz uma capacidade de a gente conversar, porque a gente não está falando outra língua, a gente está falando a mesma língua, porque todos conhecemos de perto essa pessoa, né? Essas pessoas, esses alunos pequenos da educação infantil, do ensino fundamental, né? Eu conheço os meus estudantes, eu componho também lá na faculdade o núcleo de apoio psicopedagógico da faculdade. Então, eu tenho os meus alunos com TEA, eu tenho aluno com DI, né? Eu tenho os meus alunos cadeirantes, eu tenho os meus alunos, eu sei sobre eles, né? Vocês sabem sobre os alunos de vocês. Todo mundo aqui vai falar sobre algo de que conhece, que tem apropriação. Quando eu digo que talvez vocês conheçam aspectos, né, dos alunos, eu não tenho dúvida de que sobre os alunos de vocês ninguém conhece melhor do que vocês, né? Por isso que é tão importante conversar com quem também conhece muito, né? Por exemplo, família, né? A família é o primeiro lugar de existência de cada um de nós, é o primeiro lugar de existência dos estudantes com quem vocês atuam, né? Então, quando a professora diz, é possível que o seu aluno, ele, por exemplo, tenha uma ação, né, medicamentosa, ele seja uma criança que precisa fazer uso de alguma medicação. Ora, entender sobre isso é fundamental. E aí, quem é que vai dizer sobre isso? A família, né? A família aliada, né? Tendo a família como aliado, a escola ganha uma potência, e quando eu digo a escola, todos os que fazem a escola. Da pessoa que abre o portão, a merendeira, né? Eu não sei se aí chama merendeira, mas a pessoa que serve a merenda escolar, o professor da sala regular, o professor da sala de atendimento educacional especializado, a sala de recursos, a coordenação. Então, assim, por isso a atividade escolar, acadêmica, ela é tão complexa, né? Porque olha só quanta gente envolvida na educação de um indivíduo, né? E de todos eles ao mesmo tempo. Pode passar, professora. Eu já sei que vocês estão
sabedores de tudo isso aqui, mas ainda mais eu, né, com o meu papel aqui de pretensa entendedora, operacionalizando a lei por meio da minha outra formação, não tem como eu não mencionar aqui a importância da legislação. Eu sei que muitas vezes isso pode parecer muito só burocrático, sabe? A gente pensa, tem uma lei que obriga, né? Tem uma lei que diz que tem que fazer, né? Gente, sem a legislação, as coisas tenderiam a funcionar muito menos, elas seriam mais precarizadas, né? A existência da legislação, ela dá respaldo, ela dá exigibilidade, né? Ela força, né? Porque ninguém pode dizer que não conhece a lei está para conhecimento de todos, né? Então, essa mesma lei que diz assim, olha, precisa, né? A educação é um fenômeno complexo, é preciso, para além do professor da sala de recursos e do professor da sala de aula regular, de uma estrutura escolar, é preciso um profissional, em algumas situações, um profissional de apoio. Nem todas as crianças vão precisar, mas algumas crianças precisam. Ora, para eu ser equitativa, para eu conceder direitos na mesma proporção, eu tenho que diferenciar sujeitos. É por isso que tem alguém, um estudante, que precisa do profissional de apoio e outro não. As condições de desenvolvimento de aprendizagem, condições intrínsecas e sociais demandam, exigem, fazem exigíveis a presença de cada um de vocês com os estudantes que vocês possuem, né? Eu arrisco dizer que talvez alguns ainda são necessários mais profissionais, né? Talvez o grupo de vocês não seja suficiente, né, para as demandas todas que surgem dos estudantes. Então, em meio a variada legislação, né, inclusive internacional, nacional, de várias ordens, documentos de política, a gente tem uma legislação relativamente recente, né, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz, né, que o poder público deve ofertar, treinar, essa palavra eu não gosto muito, mas é a que está na lei, e acompanhar esses profissionais em instituições de ensino públicas e privadas conforme a necessidade de cada um. Ou seja, vocês são necessários, né? E aí é preciso formar vocês. Pode passar, professora. Não basta só dar a existência, né? Fazê-los existirem, mas vocês precisam serem formados. É a razão de ser de estarmos todos aqui, né? E hoje, e os dias anteriores, e o que virá, né? É preciso, então, que essa educação de qualidade mencionada na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, que ela crie condições para que essa educação seja mesmo de qualidade, para dar não só escolarização, mas como viabilizar essa inclusão social e a cidadania para os estudantes quando eles forem egressos, né? Que eles tenham terminalidade, que eles possam ser cidadãos completos na sociedade que a gente tem. Aí, a lei, né, vai definir que vocês, profissionais de apoio, são aqueles que precisam exercer, devem exercer atividades de alimentação, de higiene, de locomoção do estudante com deficiência, também atuando na inclusão pedagógica. Ora, determinadas intervenções, elas são próprias da locomoção, do cuidado, né, da higiene, mas há outras tantas potências, ações potentes que vocês são chamados a desempenhar. E aí, gente, se eu tenho a possibilidade de atuar com 2 profissionais, com 3 profissionais, não com 2, né? É óbvio que se a educação inclusiva é esse fenômeno tão complexo, e a gente não nega que ela é, inclusive a educação é um fenômeno complexo, não é só inclusiva não, tá?
quantas variáveis estão envolvidas em uma criança aprender a ler e a escrever. Vocês já pensaram sobre isso? Talvez a gente não lembre dos nossos processos de alfabetização, mas quem já viu uma criança ser alfabetizada e entende um pouco sobre esse processo, tem certeza do quanto esse fenômeno ele é um fenômeno complexo. Decodificar, decodificar, isso é um fenômeno muito exigente, que está ligado ao desenvolvimento, à amplitude das nossas funções executoras superiores, executivas superiores, né? Ou seja, isso é fino, isso é delicado. Agora, se eu junto a isso tenho outras características, né, que trazem especificidades para esse indivíduo, que tem a ver com mobilidade, né? E pode ter a ver com cognição, né? Pode ter a ver com comunicação, enfim, isso se complexifica mais ainda, ou seja, é preciso que tenha tantos quantos profissionais capacitados, bem informados, para apoiarem a capacidade desse indivíduo em se desenvolver e aprender. Aí é onde vocês entram, aí é onde todos nós entramos, tá? Cada um com sua parcela de contribuição e de atuação. Pode passar, professor. Para fechar um pouco essa informação, né? Segundo a LBI, então, o profissional de apoio escolar é aquela pessoa que exerce as atividades todas que eu mencionei anteriormente, e todas as atividades pedagógicas se fizerem necessárias em todos os níveis e modalidades de ensino em instituições públicas e privadas, excluindo as técnicas ou os procedimentos identificados com profissionais legalmente estabelecidas, ou seja, vai chegar algo, né? É específico, é esperado algo de vocês, e é um pouco sobre isso que vocês vêm conversando ao longo dessa formação. Eu cheguei a ver, pode passar, professora, cheguei a ver a gravação, né, da aula da professora Fabrícia, e eu vi a enormidade de informações que ela, né, compartilhou com vocês. Dicas mais pontuais, sinalizações sobre do como proceder. Foi uma fala muito prática, que eu tenho certeza que vocês fizeram ganchos muito importantes com o cotidiano de vocês, né? Então, o fato é que cada rede de ensino tem uma certa autonomia para organizar de que maneira a rede, né, protagonizada aqui, né, por esse grupo, pensou, né, e vem fazendo, não só pensou, como vem executando determinada formação para vocês. E eu arrisco dizer, gente, quem tá pensando assim, né? Eu já vou finalizar minha formação, meu curso de extensão, já vai acabar, e aí eu vou estar sabendo de tudo, né? Aí eu vou logo dar uma notícia que não é muito verdadeira, assim, não vai estar sabendo de tudo. A professora Alessandra não sabe de tudo, a professora Ana Paula não sabe de tudo, a professora Fabrícia não sabe de tudo. A gente só começou, talvez um pouco antes do que vocês, e a gente continua aí na trilha, né? Porque nessa rotina do trabalho de vocês são chamados a desenvolver essas atividades aqui, né? Mediarem atividades escolares, e aí por isso precisam ser orientados quanto a essas ações para realizar essas intervenções adequadas, né? Serem apoiados nessas formações e incentivados para essa interação ser no coletivo, né? Ser colaborativo. A gente não tem professora Alessandra fazendo as coisas sozinhas, nem a professora Ana Paula, nem a professora Fabrícia. Se a gente não se junta para fazer, a gente não faz bem feito, né? Esse é um convite a vocês, né? Profissional de apoio tem que estar agarrado na mão da família, tem que estar conversando com o professor Jair, tem que conversar com o professor da sala de aula regular, com a coordenação pedagógica, com a direção. Mas não sei se estão muito afim, não quero saber se estão afim ou se não estão afim, vamos lá puxar essa conversa, né? Tentando que a gente consegue estabelecer os diálogos possíveis e aqueles que a gente pensa que são impossíveis inicialmente. Pode passar, professora.
Não sei se passou, acho que não. Pronto. Vamos lá. E aí, qual foi a escolha que eu fiz, né? Qual foi a escolha que eu fiz? Dentre as várias possibilidades. A professora Fabrícia tomou na aula 10 um caminho, e aí combinamos aqui, eu e a professora Alessandra, de tomar um outro caminho, igualmente importante. Nas práticas inclusivas, vocês vão ver que todo detalhe é muito importante. Cada conhecimento, ele tem um significado e ele compõe, né? Ele figura como uma peça do quebra-cabeça. Hoje aqui, minha proposta é de falar sobre algo muito sério. Ludicidade. A brincadeira, o brincar. É sobre ludicidade como recurso de potência, de contribuição para as práticas inclusivas. Esse é meu convite hoje aqui para vocês. Pode passar, professora, por meio dessa linda figura aqui, tá? Extremamente criativa. Desenha no chão um trenó e a gente monta nesse trenó para fazer o passeio que a gente imagina. Ele não é muito a nossa cara, não, nem do Ceará, nem do Piauí, que nem neve, nem boneco de neve a gente tem, né? Precisa fazer essa tradução, essa transposição. Mas é ludicidade. Inclusive, é isso que me permite querer ir para o Polo Norte e morar no Alasca, né? Embora numa terra quente, que é a minha e a de vocês, por meio da ludicidade, essas pontes e essas viagens, elas são possíveis. Olha só a importância da ludicidade. Pode passar, professora. Então, brincadeira é coisa muito séria. Não fora algo muito sério, não teríamos inúmeras pesquisas se debruçando sobre a ludicidade. E aí, gente, essas pesquisas, elas estão na psicologia, elas estão na pedagogia, elas estão numa área que ela é de interface, que é a psicomotricidade, né? Essa é uma disciplina que eu trabalho no curso de pedagogia, e que é uma disciplina uma área de saber, né, de interface tão complexa, né, e tão completa ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque ela trabalha com o homem completo, de que eu falei no início, que é esse homem, que é esse profissional de apoio que faz vocês chegarem inteirinhos, né, ainda que mortos de cansado, mas precisam chegar inteiros, né, inteiros quando eu quero dizer, completo nas nossas potências todas de ser humano, né? Então, eu chego com a minha capacidade de compreensão sobre esse fenômeno, mas eu também chego com o meu afeto e eu chego também com a minha emoção, né? Então, eu chego inteira. Então, muitos pesquisadores têm estudado ao longo de muito tempo e também a partir de muitas lentes, né? Ou seja, de lentes explicativas do fenômeno, de teorias diferentes para explicar a importância da brincadeira, da ludicidade, no nosso processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Quando eu digo nosso, é no meu, no de vocês, no das crianças, né? De todas as crianças, não é só das crianças com deficiência. Aliás, eu vou falar um pedacinho no final sobre as crianças com deficiência. Porque, vamos lá, gente, educação inclusiva, embora vocês atuem com as crianças com deficiência, TEA, e eu não sei se alguém aqui atua com altas habilidades de superdotação, ou seja, o público da educação especial, mas a educação inclusiva, ela pensa numa escola que é para todas as crianças. As que têm superávit, que elas têm coisas, né, que precisam de enriquecimento curricular, por exemplo, as crianças que precisam de adaptações curriculares, as crianças que não precisam de adaptações curriculares. A educação inclusiva, ela era para todas as crianças, tá? Falar sobre isso, falar sobre brincadeira, é falar sobre criança, é falar sobre desenvolvimento, é falar sobre aprendizagem de todos nós. Pode passar, professora. E esse aqui é o meu convite para vocês, né? Aí eu vou compartilhar um pouquinho agora de algumas lições mais conceituais, vou pedir para vocês darem uma segurada aí comigo, tá? Porque eu acho que são importantes, são lições importantes, tá? Então, desenvolvimento desse aspecto lúdico, inúmeras pesquisas, eu vou trazer aqui algumas, né, excertos de alguns estudos de alguns pesquisadores, de Santos, né, que é um desses pesquisadores, facilita a aprendizagem, facilita desenvolvimento, não só individual, mas no coletivo, né?
traz saúde mental, traz um estado interior rico, fértil, né? Facilita o processo de socialização, de comunicação, de expressão e de construção do pensamento e de construção do conhecimento. Por meio do lúdico, né, do ato de brincar que a criança aprende a respeitar regra, a ampliar seu relacionamento social, a respeitar-se e o outro, né? É nesse universo lúdico que a criança começa a se expressar com facilidade, a falar, a ouvir, a respeitar, a discordar, né? Exercendo muitas vezes liderança, sendo liderados, né? E compartilhando essa afetividade, essa alegria do brincar. Kishimoto vai dizer, o desenvolvimento da criança deve ser visto como um processo global, né? Quando a criança ela brinca, ela corre, ela brinca miúdo, né? Ou ela brinca largo, desenvolvimento, trazendo o desenvolvimento da psicomotricidade, da motricidade ampla ou fina, né? Ela está ao mesmo tempo trabalhando elementos individuais, mas também coletivos, nessa interação com outras crianças que caracteriza a brincadeira, né? Quando ela vai entendendo as regras, a criança não começa fazendo brincadeiras, brincando com brincadeiras de regras. A criança começa brincando só, né? Inclusive, ela brinca com o próprio corpo. Quem aqui não já viu um bebê brincando com as perninhas? Segurando as perninhas? Ali são movimentos de brincadeira. Quando a criança está num pouquinho mais de idade, né? Bebê muito miúdo não, mas um pouco mais de idade, ele ainda mama no peito da mãe, tem uma hora que ele começa a brincar com o peito da mãe, e inclusive eu garanto, as mães aqui sabem disso, provoca até uma dorzinha, né? A gente aguenta porque a maternidade é a coisa mais linda do mundo para aquelas que vivenciam essa experiência. Mas é brincadeira, é ludicidade de um corpo muito pequeno que não está pensando sobre isso. Isso é completamente diferente daquela brincadeira com regras de pique-esconde, de procura, de regras, jogos, né, muito mais elaborados que você vai ver crianças muito mais velhas realizando, né? Mas todas trazem em si na capacidade de ampliar desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Pode passar, professora. Brincar, então, é uma das experiências mais significativas da vida, principalmente na infância, porque todo o encantamento, a magia e a diversão das brincadeiras estimulam, então, imaginação e criatividade. Aquela criatividade lá, daquela figura lá do boneco de neve, né? Nem sempre precisa ter brinquedo para haver uma atividade lúdica. Também pode ter brinquedo, né? Brinquedo de muitas funções. Porque esse brinquedo pode desempenhar uma função que às vezes é do corpo, né? A criança brinca e essa ação de brincar pode estar ligada a um sentimento do mundo interno, expressando, fazendo com que a criança expresse alegria, angústia, tristeza, né? Ou as informações que estão no mundo do seu exterior, né? Aí eu pergunto a vocês agora, se alguém viajou, volta para me responder essa pergunta. Nós, adultos, brincamos? Professora Alessandra respondeu essa minha pergunta quando ela começou, mostrando aquelas fotos super divertidas, né? Eu vi que vocês são adultos que brincam. Eu, inclusive, fiquei chateada porque eu ia fazer uma pergunta de impacto, né? Mas a minha pergunta já não teve esse impacto todo, porque eu vi, a minha resposta já estava, né, nas vivências de vocês, nos encontros anteriores. Sim, vocês são adultos que brincam. Gente, como é que a gente pode querer falar de brincadeira se a gente não brinca? A gente pode estimular, ensinar uma coisa que a gente não sabe? Não. Nossa brincadeira é divertida como a das crianças, espontânea, livre, né? Acho que não. Acho que a gente já está meio, né? Inclusive, achei ótimo quando a professora Alessandra usou um termo aí para falar da quadrilha, e aí alguém disse que era gritar a quadrilha no Piauí.
Aqui, se eu não me engano, é puxar a quadrilha, né? Então, nossas diferenças estão pertinho, estão vizinhos, né? Eu acho, eu posso estar errada, pode ser que alguém aqui grite, que alguém puxe, né? Mas, que alguém grite, mas aqui eu escuto também puxar a quadrilha. Então, entendemos que somos sujeitos brincantes, todos nós. E quanto a gente perde essa capacidade, gente, é preciso que a gente atente e diga assim, nossa, não é possível. Quando foi a última vez, né, que eu participei de algo que me trouxe esse movimento aqui da brincadeira e da ludicidade. Pode passar, professora. Por favor. Aí eu disse para vocês que eu adoro pesquisa, né? Eu fui atrás de uma pesquisa, mas não me interessava o que os autores estavam só dizendo ali, como eu disse anteriormente, não. Me interessava os professores dizendo, certo? E aí esses professores aqui, que estão aqui denominados, né, para a gente garantir anonimato dessa pesquisa, professor S, professor V, provavelmente alguma letra do nome, não sei, mas aí na pesquisa se perguntou, como é que foi a infância de vocês? Vocês foram crianças que brincaram, né? E aí teve de tudo. Sim, tinha cantiga de roda, tinha trilha, tinha dama. Alguém falou amarelinha, pega-pega, esconde-esconde. Inclusive, brincadeiras aqui que eu não conheço, bets, né? Que não são as bets de hoje, ou seja, outra bets aqui que eu não sei que brincadeira é essa. Mas muitas que a gente conhece, né? Balança caixão, esconde-esconde, barata já não sei o que é, pé na lata, né, que deve ser andar sobre a lata, ou seja, esses professores aqui brincavam, eles brincaram na vida deles, eles tinham memória afetiva, né, sobre a brincadeira que eles foram capazes. Provavelmente, gente, eu arrisco dizer que eles eram mediadores, eles estimulavam. Érica está dizendo que brinca. Que bom, Érica, que você brinca, né? Garanto que você é uma pessoa que potencializa várias ações, coisa boa, né? Eu diria que a criança que habita em você, sem dúvida alguma, Cristiane também, dizendo que brinca. Gente, isso é de uma importância, né? O meu lugar de trabalho, eu tenho 2 parceiros, assim, 2 coordenadores colegas, que a gente, nossa, tem hora que tem que mandar parar, né? Tem que separar, assim, né? Então, quando a coordenadora acadêmica dá uma olhada assim, porque a gente zoa muito um com o outro, né? E brinca, inclusive, com o corpo, porque uma delas não gosta de abraço, afeto, né? Ela tem dificuldades, né, com o contato físico. Aí, para que ela disse isso um dia? Porque aí a gente corre pro abraço, né, só para irritá-la, né? E a gente vem ensinando ela a aceitar um pouco mais esse contato físico, né? Que é uma característica pessoal dela. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Eu fico feliz de saber que não só quadrilha, né, mas que outras pessoas, Cristiane e Érico, dizem que são adultos que brincam, resgatando as suas crianças e dando espaço para essas crianças serem ativas, presentes no adulto que vocês são hoje. Pode passar, professora. Aí também foi perguntado nessa pesquisa, né? Foi perguntado não, foi proposta uma brincadeira, tá? Brincadeiras, na verdade, várias estratégias, que é uma outra coisa que a gente faz muito. Eu tenho certeza que a professora, quando propôs, né, a quadrilha, não é só porque é junho, né? É porque ela também queria fazer vocês ter vivências. E foi o que aconteceu aqui nessa pesquisa, né? E aí o sujeito M disse assim, você tem certeza que iremos fazer isso aqui mesmo? Né? Aí outro sujeito disse, foi ótimo rever nossa prática pedagógica jogando, e colocando na prática aquilo que a gente vai ensinar para os alunos jogando também. Que gostoso que foi participar, voltamos a ser crianças novamente. Essa dinâmica foi ótima, porque nós temos que colocar no lugar do outro, porque nela desenvolvemos agilidade, responsabilidade, confiança, cooperação. Aí, sujeito S diz assim, sujeito S lacra, né, como está na moda. Sujeito S lacrou dizendo assim, nós estamos gostando, imagina os nossos alunos. Por isso é tão importante trabalhar de forma lúdica mesmo. E aí, essa pessoa tinha uma apropriação, porque ela também brincou,
então ela podia falar dessa brincadeira e ela podia calcular a alegria, o gozo, a felicidade que os estudantes tinham quando realizavam essas mesmas práticas. Elas viram sentido e faziam mais facilmente os alunos darem sentido àquelas brincadeiras. Pode passar, professor. E aí perguntaram, né, o que era brincadeira? Ah, jogo, brincadeira, né, ludicidade. E aí algumas delas disseram, né, o jogo propicia a interação, leva a perceber a importância das regras, é uma maneira lúdica de ensinar, que desperta o desejo para a brincadeira. Os jogos se definem como um aprendizado para educando, ludicidade como uma forma de interação social. Muitas disseram variados aspectos, né, mas referindo um mesmo conjunto, né, de perspectivas sobre o jogo, a ludicidade, a brincadeira. Pode passar, professor. E continuo, né? Vários pesquisadores apontando que o ato de brincar é um processo de humanização. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na inteireza do significado de brincadeira, de lúdico, só nós, os humanos, brincamos. Na inteireza, no significado mais amplo, só o humano brinca, porque ele dá significado a isso que ele está fazendo. Contribui para desenvolvimento, para aprendizagem, tá? Então, essa ação imaginária que a gente vivencia quando está brincando contribui para o desenvolvimento de regras de conduta social das crianças, que aprendem por imitação, que representam papéis, valores necessários à participação delas lá na vida social quando elas crescerem, né? Então, a ludicidade, a brincadeira, o brincar é tudo isso. Pode passar, professora. E aí eu chego no Vallon. Porque não dá para falar de afetividade, não dá para falar de desenvolvimento de aprendizagem sem citar duas pessoas, Vallon e Vygotsky. Não menosprezando Piaget é importantíssimo, outros teóricos importantíssimos, mas é porque é um caso de amor, né? E aí aquele amor rigoroso de que fala Freire, no sentido de dizer, olha, tem potência nisso aqui. E o Vallon vai dizer, né, que o jogo, né? E aí, quando vamos entender jogo como um conceito específico, mas vamos inserir isso, por falta de tempo, mas vamos inserir esse jogo na ludicidade, na brincadeira, né? E ele divide, são várias as formas, né? Existem jogos infantis, que ele classifica em 4 categorias, né? Jogos funcionais, jogos de ficção, jogos de aquisição, jogos de fabricação, ou seja, Vallon, que é um teórico muito importante, ele entendeu o significado, a importância, valorizou, né, muito o jogo. E aí, então, o Vallon vai dizer que as crianças, por meio dos jogos, formam caráter emocional, compõem suas relações sociais, né? Isso, então, contribui para os fatores intrínsecos, fundamentais, essenciais para o desenvolvimento dessas crianças. Pode passar, professora. E, por último, outro caso de amor forte, que é o Vygotsky, né? E aí o Vygotsky, em relação a muitas lições, inclusive lições específicas sobre a pessoa com deficiência, o Vygotsky, ainda que ele não tivesse escrito Fundamentos da Defectologia, ele já teria contribuído enormemente para pensar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças com deficiência, mas ele, não satisfeito, ele se deteve em estudar variadas e específicas deficiências, né? Então, Vygotsky, no Fundamentos da Defectologia, que é uma obra primorosa, ele vai falar da pessoa surda, da criança cega, né? Então, ele se debruçou, interessou muito ao Vygotsky entender desenvolvimento e aprendizagem da criança com deficiência. E aí ele vai trazer um significado bem importante para o brinquedo, né? Dizendo que ele é uma zona de promoção de desenvolvimento, apesar de o brinquedo não ser o aspecto predominante da infância, ele exerce enorme influência no desenvolvimento infantil, pois é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de uma esfera visual eterna.
dependendo das motivações e tendências internas e não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos. O Vygotsky vai trazer importância para a ludicidade, vai trazer significação precípua, né, para o brinquedo e para o desenvolvimento dessa atividade, para o desenvolvimento inteiro do sujeito. Pode passar, professor. Então, é preciso que os professores da sala regular, da sala de AEE e vocês, profissionais de apoio, vivenciem um currículo escolar. Currículo não é uma lista de conteúdos. Currículo é o que a gente faz na escola. Currículo é vivo, currículo todo dia acontece, né? Então, o convite, a necessidade é que todos os profissionais da escola privilegiem condições facilitadoras de aprendizagem que a ludicidade contém, nos seus diversos domínios. Domínio afetivo, domínio social, perceptivo motor, cognitivo, sendo, então, a ludicidade uma ferramenta, um recurso para que nós, profissionais, desafiemos os nossos alunos e ajudemos a que eles se desenvolvam integralmente, na sua totalidade. Esse é o grande convite da escola, gente. Precisa entender, precisa ler, codificar, decodificar, precisa escrever, né? Mas quando a ludicidade entra, todas essas atividades se veem facilitadas. Estou lembrando agora do processo de alfabetização da minha filha. Eu já era pedagoga, e aí imagina que eu acompanhei esse processo assim, de um jeito muito particular, né? Assim, vivendo mesmo todo aquele processo. E aí era muito interessante, por exemplo, sei lá, acontecia de eu ter que levar um médico no meio do dia e eu passar e ela estava no parquinho, né? E aí estavam fazendo uma brincadeira aparentemente despretensiosa, né? De escrever na areia, ou de fazer aquela atividade com giz de cera na lixa grossa, né? Na lixa de lixar madeira, né? E aí você via o quanto essas atividades, aparentemente só lúdicas, elas tinham uma pretensão, por exemplo, de ensinar preensão, né? Motricidade fina. Então, são coisas que a gente se depara, rasgar papel, amassar papel, né? Alguém já se perguntou, alguém já parou para pensar por que as crianças, a dificuldade que é uma criança operar, manusear uma tesoura. Alguém já viu uma criança não sabendo operar uma tesoura e ela fazendo isso num determinado dia, né? O quanto isso é difícil, o movimento de pinça para a criança. Gente, se a gente brinca, se a gente gera inúmeras possibilidades e atividades para a criança desenvolver isso no lúdico, escrita, leitura, movimento, lateralidade, vários conceitos que são desenvolvidos, né, por meio da brincadeira, que fazem a gente se desenvolver inteiro. Quem já não viu aqui um adulto, não sei se vai ter gente aqui no grupo, se tiver gente, não se acuse, por favor, mas vocês já viram lá na igreja, por exemplo, tá? Que é um lugar que o povo bate palma. E aí tá lá na igreja, na missa, no culto, não sei, aí chega lá uma música e é para bater palma. Gente, já perceberam que tem sempre um indivíduo que ele tá lá, todo mundo no compasso e o sujeito fora do compasso geral, que você olha e diz, vale que fulano é sem ritmo demais. Vale. Gente, isso é uma construção. Ritmo é um conceito da psicomotricidade. Ou seja, trabalhar cantiga na educação infantil, trabalhar música na educação infantil, não é só para passar tempo, não. Aliás, não é para passar tempo, não é só não é para passar tempo. Essa é uma construção de ritmo que é super importante. Não porque a gente vai precisar ser músicos, mas porque essa construção do intervalo específico é uma construção que tem a ver com o nosso desenvolvimento. Adultos que não tiveram, muitas vezes,
essa construção no período específico, né? Ou seja, não tiveram estímulos suficientes, não desenvolveram, são lá os nossos colegas que estão na missa e no culto fora do ritmo total, né? Ao mesmo tempo, você encontra o contrário, né? Você também se depara com o contrário, pessoas absolutamente ritmadas. Lateralidade, né? Lateralidade é um outro conceito, né? O fulano que é barbeiro, a fulana que é barbeira, vou botar só os homens, tá? Dizendo que as mulheres se dirigem muito melhores que os homens. Claro, todo mundo aqui sabe disso. Então, aquele homem barbeiro, né, que risca o carro porque não tem noção do tamanho do carro para aquela vaga, isso é lateralidade mal construída. Dificuldade com esquerda e direita, lateralidade mal construída. Criança que subiu um pouco em árvore, criança que brincou pouco, se movimentou pouco, criança que não teve os estímulos. Às vezes, gente, alguém que passou por um processo de adoecimento, uma criança que passou muito tempo, né? E não teve, enfim, várias são as condições, né? Ou seja, brincar amplamente e no miúdo, no fino, promove desenvolvimento, promove inúmeras aprendizagens que vão ser necessárias enquanto criança e como sujeitos adultos. Pode passar, professora. Professora Alessandra, por favor, quando for possível, me diga como é que eu estou de tempo, tá? Porque você disse que falava muito, eu também falo muito. É mal de professor. Então, me situe, por favor, no tempo para eu ter mais ou menos noção. Então, brincar é para todo mundo. Brincar é para todos nós. Dissemos que é para os adultos, que dirá para as crianças, e para as crianças todas. Inclusive, e principalmente, aquelas com deficiência, TEA, todos os transtornos e altas habilidades de superdotação. Pode passar, professora. Na brincadeira, então, crianças com e sem deficiência são todas iguais, sempre com interesses em comum. A criança é muito rápida para perceber a diferença do outro e encontrar uma forma de interagir com os recursos que ela tem. A criança com deficiência, gente, talvez ela não tenha tido muitas oportunidades de brincar. Talvez alguém tenha esquecido de dizer para ela que ela é uma criança brincante. Às vezes porque até para brincadeira ela é tida como incompetente. Já pensou o que significa isso? Alguém dizendo da incompetência desse sujeito o tempo inteiro? Da inadequação, da incompetência, da falta. Eu acho que mais do que vocês, pensando aí nos rostinhos das crianças com as quais vocês atuam, vocês devem confirmar isso que eu estou dizendo. E ao mesmo tempo em que podem confirmar isso que eu estou dizendo, cresce o desafio de vocês de mostrarem uma outra realidade para essa criança. De que elas são um sujeito de potência. Sem régua para comparar ela com outras, né? E eu sei o quanto isso é difícil, porque elas estão numa sala com outros, né? É no coletivo que elas vivem. Mas empoderá-las, dizer da potência dessas crianças, inclusive por meio da brincadeira, é algo fundamental. Se a gente está dizendo que na brincadeira todo mundo é igual, toda criança é igual, né? A gente, para transformar isso numa verdade absoluta, a gente, às vezes, precisa fazer alguns ajustes, né? Como eu preciso fazer ajustes com crianças sem deficiência também. Eu tenho uma sala de adultos, ou seja, pretensamente sujeitos já desenvolvidos e que aprenderam, pelo menos a educação básica eles já, né, completaram, se estão na instituição de ensino superior, e eu tenho que fazer ajustes. Nenhum estudante com deficiência. Tem salas que tem, mas nessa específica que está me vindo na memória, sala de direito, primeiro semestre, eu tive que fazer ajustes. Porque as pessoas são diferentes. Ritmos, caminhos, estratégias. Um aluno adulto, na última prova, eu acho que ele se levantou para me perguntar
sobre as questões que estavam claras, 5, 6 vezes. Eu precisava do meu apoio. O que estava lá escrito não foi suficiente para aquele aluno me responder. O que ele sabia, tá? Porque ele sabia tudo. Mas não, ele precisava da minha mediação mais de perto. Entendem? Somos sujeitos todos, com e sem deficiência, que precisam têm especificidades e precisam muitas vezes de ajustes nas mediações. Vocês, profissionais de apoio, precisarão fazer esses ajustes e adequações também, né? Também em relação à ludicidade, à brincadeira, ao brincar e aos brinquedos que vocês podem utilizar aí na mediação com os alunos de vocês. Pode passar, professora. E aí eu trouxe algumas sugestões para vocês. Eu disse que eu não ia trazer receita, que eu não tinha nada pronto, mas também não dizer nada não é uma possibilidade. Eu vou soltar aqui coisas e, inclusive, vou já previamente dizer para vocês que eu quis trazer mais coisas e aí não quis ser tão específica em cada uma. Eu quis mais dar panorama do que verticalizar, tá bem? Contudo, eu preparei um material que eu vou compartilhar com a professora Alessandra e pedir para ela compartilhar com vocês, para não fazer vocês ficarem agoniados, perturbados, e como é isso? Eu vou dar um material que dá o caminho mais específico, tá bem? As sugestões de forma mais organizada, então não precisam se aperrear que eu não entendi muito isso, porque eu vou dar o miúdo. Eu queria trazer mais coisas para vocês verem inúmeras que são as possibilidades do lúdico como recurso nas práticas de educação inclusiva. Pode passar, professora. Jogo da memória. Aí, não sei aqui se temos algum intérprete de Libras, alguém que tem domínio na Libras. Um jogo da memória em que eu ensino Libras, vinculando, então, Libras e língua portuguesa, né? Então, esse jogo envolve a comunidade surda e ouvinte, né? Por meio da Libras, de maneira divertida. Trabalha também memória, né? Atenção e memória, que a gente sabe que são funções executivas superiores. Atenção e memória, na escala, vamos dizer assim, né, de desenvolvimento, elas são preciosas. Por isso que, por exemplo, crianças com deficiência intelectual, a gente tem que fazer inúmeras atividades para que eles desenvolvam atenção. Crianças com TEA também, né? Capacidade de abstração. Eu tive um aluno adulto, né? Ele dizia que tinha TDAH, ele até no laudo dizia, mas ele tinha outras questões também, tá? Mas ele tinha uma dificuldade de manter a atenção focada, né? Muito pequena, né? Então, de início, logo a gente fez um combinado. Você vai sentar, fulano, sempre numa dessas cadeiras aqui da frente, porque claro que favorecia, né? Se ele tivesse sentado lá no fundo ou no meio da sala, eram tantos outros estímulos, né? Então, estar atentos a essas pequenas, né, mudanças pode fazer uma diferença importante. Né? E isso vale, por exemplo, quando eu estou utilizando um jogo de memória. Não sei se alguém aqui é bom de jogo da memória, né? Eu acho uma delícia jogar jogo da memória. Óbvio que existem jogos muito fáceis, né? E jogos mais difíceis. Um outro jogo que eu amo é quebra-cabeças, né? Trabalha organização espacial, né? E aí, claro, eu tenho um quebra-cabeça de peça bem grande, inclusive eu posso fazer as peças gigantes para as crianças que têm maior dificuldade, né? E peças daqueles quebra-cabeças malucos, né? De peças miudíssimas, todas da mesma cor, que a gente não entende, né? Que leva alguém, um adulto, vocês sabem que tem vários adultos que ficam aficionados em montar esses, né? Gente, um adulto sem capacidade de concentração, né? De atenção, isso vai ser um estímulo super poderoso, né? De persistência, né, de determinação, né?
Então, super importante, o jogo contribui. Então, essa é uma atividade de jogo da memória passando pela Libras, que, claro, é de educação inclusiva, né? E aí, gente, assim, fiz a provocação, né? Não sei quem aqui tem domínio. E aí, vamos lá. A Libras é uma... que não me escutem, né? Está gravado, nem posso dizer que não me escutem. Libras é uma língua difícil, né? É uma língua exigente. Então, vou tirar o difícil por é uma língua exigente, né? Porque ela, como uma língua, né? Que ela é visual e ela é gestual, então eu preciso combinar isso para poder a língua ter fluência, para poder o sujeito ter fluência na Libras. Mas ainda que eu não tenha domínio, eu, Ana Paula, não tenho domínio na Libras, mas eu não posso me negar de saber o básico em Libras, entende? E aí, gente, isso passa por tanta facilidade hoje em dia, né? Então, inúmeros recursos, cursos de pequena, média, longa duração. Então, assim, é um convite, né? É importante, é inclusivo quando eu me lanço para conhecer, ainda que seja o bom dia, o meu nome, né? Esperar que um surdo te batize, te dê um sinal, conhecer o sinal do surdo que está na escola. Então, isso é muito importante, tá bem? Fica aí o convite, o apelo, o desafio, né, para a gente conhecer essa língua que é uma língua tão rica, né, e tão importante para alguns sujeitos estarem inseridos no coletivo. Pode passar, professora. Fogão musical, né, pode ser usado para inúmeras... aqui a gente usou disciplinas, mas assim, conteúdos, propostas, né? É uma estratégia muito legal, gostosa, trabalha não só conteúdos, mas tem espaço de transdisciplinariedade, transita, né? Pode ser adaptado de diversas maneiras, é uma atividade que todos os alunos podem fazer, manipular o concreto, né? Durante, por exemplo, uma música ao fundo, para trabalhar, por exemplo, os alimentos, né? Vegetais, nome dos vegetais, nome das frutas, no processo de alfabetização, por exemplo, né? Então, trabalhar textura, a gente sabe das questões de preferência, de limitação, né, de alguns alunos, textura não é uma coisa tranquila, né, para todos os estudantes, então a gente tem seletividade alimentar em algumas crianças, alguns adolescentes. Então, ampliar, né, essa variedade, essas possibilidades é muito importante, e essa atividade do fogão musical, né, pode ser elasticamente adaptada para favorecer inúmeros processos de aprendizagem. Pode passar, professora. E aí eu me comprometi, eu vou passar para vocês. Mapa tátil, né? Ou globo tátil. Essa figura não foi a melhor, tentei por tudo achar uma figura favorável. Essa não é, tá certo? Mas qual é a ideia, né? Inclusive, isso é uma coisa que a gente pode construir. Existem inúmeros materiais, gente, muito maravilhosos, prontos, mas eles são caros, certo? Convivi muito de perto com um adulto, né, cegueira, um adulto cego, de cegueira adquirida, né? Então, esse adulto, ele tinha condições, poder aquisitivo abastado. Então, assim, o que esse adulto comprou, o que esse sujeito comprou de materiais adaptados, né? Que dizia cor, que dizia tamanho de nota, que dizia o valor da nota, né? Nota do dinheiro, enfim. Mas não é a realidade das crianças com as quais a gente convive largamente, né? Então, aí é onde entra a criatividade do educador, né? A gente tem um negocinho muito maravilhoso hoje chamado internet, né? Traz um monte de porcaria, mas traz também um monte de coisa boa. Então, tudo está acessível, tem muita coisa produzida, né? Mas precisa a gente se lançar nessa criatividade. Agora mesmo, meus alunos da engenharia, eu lancei uma atividade lá e eu disse, olha, vocês vão construir isso assim, assim, assim. Aí eles, pode ser no computador?
Aí eu disse, eu vou pontuar mais quem fizer, ó, manufaturado. Eu vou avaliar melhor. Aí ele falou em nota, aluno corre, né? E aí, gente, saiu tanta coisa maravilhosa. Tanta coisa maravilhosa. Você vê a criatividade das pessoas explodindo, sabe? Eles fizeram jogos para trabalhar um negócio difícil, instalações elétricas. Fizeram circuitos, curto-circuito não, fizeram circuitos. Fizeram mapas táteis, entende? Então, assim, maravilhoso. Criatividade. Recurso, isopor, Durepox, fio não sei o que, e as coisas surgem, né? Então, assim, lancem-se nesse... eu não sou boa em trabalhos manuais, junta com quem é, e se repensa, porque às vezes você pode não ser no corte lá da tesoura, não sei o que, mas você sabe fazer outra coisa, né? Então, se lança nisso também. Pode passar, professora. Caixa tátil, né? Essa caixa aqui tá muito chique, viu? A caixa tátil que eu conheço, ela é bem mais simples, ela pode ter materiais muito baratos, tá certo? Essa daqui tem umas miçanga chique, colorida, não sei o que, não precisa ser assim. Cor é importante, gente, mas mais importante é o manuseio de materiais de texturas, tamanhos, dimensões, pesos diferentes, tá? Sons. Então, vamos aqui, puxar um... Me lembro demais quando a minha filha, que hoje já tem 23, mas estava lá com os brinquedos muito elaborados, que ganhava, não sei o que, chegava minha mãe com uma garrafa PET, botava um punhado de caroço de feijão, fechava bem a garrafa, né? Importante os cuidados com a segurança, fechava horas, a menina brincando, correndo atrás da garrafa PET, fazendo aquela barulheira toda, né? Para algumas crianças, entretanto, esse estímulo vai ser vai ser inadequado, né? Como é que eu sei? Família, né? Professora. É preciso que a gente converse para entender da trajetória, do caminho, das especificidades, o que dá conta, o que não dá, o que dá conta de outro jeito, né? Então, é conhecendo a criança, o indivíduo, que não vai ter nenhum igual um ao outro. São duas crianças com TEA. Garanto que as trajetórias, as vidas, as experiências, os estímulos foram diferentes. São crianças diferentes, né? Inclusive, essa é uma dificuldade, né, gente? Na hora que a gente bota assim, os alunos com TEA, os alunos com deficiência física, os alunos cegos, né? Nenhum é igual ao outro. Se eu perguntar aqui quem já teve, né, no trabalho, na lida, com 2 alunos com TEA, se alguém me disser que esses 2 alunos eram idênticos, eu vou dizer, duvido, né? Então, cada cego é o aluno cego, né? O sujeito, a experiência do aluno surdo com a Libras, oralizado, não oralizado, contato com a Libras porque tem uma vasta inserção na comunidade surda, aquele que não, né? Então, assim, as especificidades, elas vão estar como realidade. Pensa assim, a exceção é quando forem muito próximos. A regra é cada um ser absolutamente transitar, passar por um caminho diferente, tá? Pode passar, professora. Brincadeira com sombra. Vocês querem coisa? Eu não sei se a gente consegue, porque a escola funciona dia, né? Mas a gente tem nossos truques. Então, que coisa mais simples do que brincadeira com sombra? Essa brincadeira, ela não exige nada, a não ser criatividade e o desejo de interagir. Mas ela aprende, né? Ela fixa. E é uma coisa absolutamente básica, corriqueira, simples. Pode passar, professora. Aí eu vou ter mais um monte de coisa. Jogo da memória sensorial, quebra-cabeça adaptado, voleibol sentado. Eu tenho um aluno que é cadeirante na sala. Bota todo mundo sentado e o jogo hoje de vôlei na quadra vai ser com todo mundo sentado. Amarra a perna, amarra braço, se alguém... se lança para pensar fora da caixinha.
fora da caixinha é um ótimo lugar para a gente ser criativo, né? E sem perder de vista, gente, assim, não é a ideia pela ideia, não é a adaptação pela adaptação, tá certo? Para o José, o que faz sentido para o José? O que vai ser uma estratégia que eu penso para o José, combinando com a professora da sala regular, que ela pode envolver toda a sala, né, para uma atividade como essa, e que vai contemplar o José na hora dessa atividade ou na hora do parque, né? O que é essa atividade? Qual é a interação do José na hora do parque? E aí, quando eu falo parque, gente, é o recreio, né? Se tem parque ou se não tem, mas é aquele momento de atividade espontânea, né? Qual é o lugar que fica o meu aluno, né? O aluno que eu acompanho? Ele participa minimamente, né? Ele é o que fica absolutamente isolado, esperando aquele tempo passar para poder voltar para a sala. O que eu consigo pensar e propor, pensando no corpo que tem esse meu aluno? Eu lembrando agora de um aluno que eu tive em estágio, né, durante a pedagogia. Ele era um aluno cadeirante. E aí era uma confusão quando... Eu não lembro o nome dele agora, tá? Tem muitos anos isso, mas eu lembro que a confusão era... Tinha um rodízio na sala, porque quem era que levava ele para o recreio? Porque as crianças adoravam pilotar a cadeira de rodas do aluno. E aí, quando chegava na hora do recreio, eu fiz uma pesquisa também nessa escola depois. E era muito interessante, que me interessava saber o seguinte: o que as professoras diziam sobre a educação inclusiva, elas, né? Eu registrei por meio de entrevista, eu observei a prática delas em sala de aula, mas me interessava também o horário de entrada, o horário de saída, o horário do recreio. Há quem diga que fazer pesquisa na escola, né, exige a observação do recreio. No recreio a gente consegue ver muitas das verdades, né, da prática da sala de aula, do que a gente não vê na sala de aula muitas vezes, o que é educação inclusiva ou não é, ou de que maneira a educação inclusiva acontece naquela escola. E aí, essa criança sempre, ela era retirada da cadeira de rodas, ela ia para o chão, ficava toda suja igual as outras, né? Era uma criança com paralisia cerebral, então ela não tinha apreensão, né? Assim, ela não conseguia fechar a boquinha, né? Ficava sempre naquela atitude de babar, né? De a saliva ficar escorrendo, porque ele não tinha essa fixação da musculatura, né? Aqui do rosto. E aí e aí a mãe muito cuidadosa, os pais muito cuidadosos, então tinha sempre um paninho, a professora muito cuidadosa, né? Para que a criança tivesse uma boa condição, né? Não tinha profissional de apoio, tá? E aí nem existia essa função à época. E aí tinha sempre um aluno que via fulano, né? Já estava meio sujinho, ele ia lá e limpava o fulano, né? E o fulano depois, ele era todo limpo, porque ele estava coberto de areia igual os outros, para voltar para a sala de aula, né? Que é o terror, né? Aquela cheiro maravilhoso de suor pós-recreio, né? E aquelas crianças toda milanesa, fazendo o quê, gente? Vivenciando a ludicidade, sendo crianças que brincam na hora do recreio. A gente que lute para aguentar, né? O suor ali dentro daquela sala de aula. Mas é isso. A escola também é lugar de movimento. Pode passar, professora. Dicas importantes. A primeira eu já dei, né? Observar o José, tá? O seu aluno. É uma ideia brilhante da internet, pode não funcionar nada, não tem nada a ver, não tem um ganho para o seu aluno. É o seu aluno. Adapte regras, né? Tá lá a ideia linda, vai funcionar para o seu aluno? Faz sentido isso para ele? Vai dar certo? E aí, assim, gente, só sabe se dá certo fazendo, tá? Não rolou. Adapta, ajusta, cancela, pensa noutra. O que não dá é para ter o receio e nem tentar. Então, conversa, combina, faz os combinados, né? Planeja isso, é tão importante. Tá lá no plano de AE ou no PEI, eu não sei como vocês chamam.
O que é que está pensado? E aí, o que eu consigo contribuir com essa proposta, né? E do jeito que eu me ofereci aqui, Ana Paula, oferecida na carta, vocês se ofereçam também. Olha, professora, eu estive pensando, né? E aí explica a ideia, né? Mãe, acha que fulano vai dar conta disso, assim? Eu estou pensando numa ideia. Você acha que, enquanto a gente espera você chegar, a gente vai fazer uma atividade assim, em tal canto, tá bem? Quando você chegar, a gente vai estar lá. A gente vai estar com outros colegas. Convide os colegas, né? Os pares, os outros estudantes, eles são forte recurso humano, né? Não é recurso de pessoa, coisa, é recurso humano para os processos. Inclusive, já dizia um pesquisador maravilhoso chamado Mel Eiskol, o inglês, que já fala disso nos anos 2000 e que hoje a gente vê DUA, a gente vê coensino, a gente vê um monte de coisa legal na educação especial, muito importante para fazer as coisas funcionarem, mas que estava lá, Mel Eiskol e outros, né, em rede. O que é em rede, minha gente? É um pesquisador inglês aqui indo fazer um trabalho lá na África, com a comunidade sem recurso da África, no Brasil, né? Salvo engano, ele só deu uma entrevista, pouquíssimo contato. Assim, a gente estuda muito o Eiskol até hoje, mas se eu não me engano, eu posso estar dizendo uma besteira que vai ficar gravada, mas eu acho que o Mel Eiskol só veio aqui uma vez ao Brasil para dar essa entrevista para uma professora também da educação especial de perspectiva inclusiva, e é uma lição que todo mundo referencia, tá? Então, utilizem recursos, os que vocês têm. O recurso é o outro professor, o recurso é a mãe, o recurso são os alunos. Esses recursos são valiosíssimos, mais importantes do que muitos outros recursos caros e que a gente não vai ter acesso. Pode passar, professora. Utilizem os materiais adaptados e incentivem a colaboração. Criem situações em que os alunos possam ajudar uns aos outros, promovam a interação e o aprendizado mútuo. Gente, as maiores barreiras, elas são aprendidas. Todas as barreiras, os estereótipos a gente aprende, o Goffman já disse que a gente aprende estereótipo. Mas se a gente aprende estereótipo, a gente pode também aprender as práticas inclusivas. Se os alunos sabem fazer diferenciação, estigmatizar, eles também podem aprender outras coisas, mas é preciso que alguém ensine. E aí isso às vezes não, isso passa por nós, isso é nossa atribuição também, tá? Então a gente pode ensinar a prática inclusiva, sendo inclusivo, fazendo um trabalho sério, comprometido, com o recurso que a gente tem, em colaboração e em rede, tá? Esse é o grande chamado. Pode passar, professora. Adaptem os ambientes. Professora, eu não consigo, não mando em nada, eu não tenho, ninguém me escuta. Gente, adapta o que tu tem. Se o que tu tem é um quadrado, aqui é 1 metro quadrado ali onde tu tá, é lá que tu vai atuar. Valorize participação. O mais importante é garantir que todos os alunos com os quais vocês trabalham, se sintam incluídos e valorizados durante as brincadeiras, que vocês sejam capazes de promover esses ambientes de aprendizagem positivo e divertido. Crianças com deficiência adoram brincar. Talvez elas não tenham tido muitas experiências no lúdico. Talvez alguém não tenha parado para ensiná-las a brincar. Talvez elas tenham tido muito pouco incentivo. E aí é onde entram vocês. Aí ganha relevo, destaque a participação de vocês e as contribuições que vocês podem dar. Pode passar, professora. Sim, materiais são necessários. Materiais simples, materiais que a gente tiver.
Material que a gente, às vezes, gente, eu não sei vocês, mas minha casa é cheia de coisa que a caixa que eu não jogo fora, porque eu vou precisar dela. Não sejamos acumuladores, tá certo? Nada de juntar barata em casa. Mas tem determinados materiais que são tão simples, né? Que a gente consegue coletar com tanta facilidade que pode render um brinquedo tão legal. Às vezes não precisa de brinquedo. Lemos aqui que não precisa de brinquedo muitas vezes. Os corpos das crianças são fonte da brincadeira, né? Corpos inteiros, corpos que não estão inteiros, que não correm com a mesma agilidade, que não tem todos os membros com movimentos absolutamente iguais, como se os movimentos de todos nós fossem iguais, né? Mas são corpos, são olhares para aqueles que conseguem olhar, mas são audição para aqueles que não conseguem olhar, só são audição, ou seja, é uma heterogeneidade grande, né? A diferença, ela é diversa, ela é ampla, né? E é preciso, eu não estou dizendo com isso que não precisa, para fazer fogo precisa, né? Aquele instrumentinho lá, ou as duas pedrinhas, precisa de instrumento, precisa de recurso, né? E aí eu estou dizendo que eles podem ser muito simples e que nós também, humanos, né? Os humanos que nos cercam também podem ser recursos. Algum ambiente também, alguma condição de fazer. As ideais, esqueçam de esperar, elas não vão existir, é muito difícil. Eu trabalho numa instituição privada e às vezes eu também não tenho condições ideais, materiais, objetivas, tá? E aí faz com que dá. Necessariamente, quando a gente se lança nisso, a criatividade toma conta, tá? Mas, de novo, não estou dizendo com isso de que a gente consegue fazer com nada, e com nenhuma abertura, e com nenhum, né? Mas a gente consegue ir cavando esses espaços e essas brechas para poder a gente realizar. Pode passar, professora. Imprescindível mesmo predisposição atitudinal, sem estar predisposto, sem me mexer, sem sair do lugar, aí sim, nada acontece. Trabalhar em grupo, em rede. A professora do AE não troca comigo, não. Mas então eu vou lá para aquela do ensino regular, mas não é a professora do aluno. Alguém me deu abertura, eu estou usando, né? Crença de que podemos contribuir para que as crianças com deficiência, TEA, altas habilidades, superdotação, exerçam seu direito fundamental à escola, ao desenvolvimento integral e à aprendizagem. Não é uma benesse, não é porque a gente é legal, não é porque a lei disse, é também porque a lei obriga, né? Mas é porque é direito, é porque intrínseco à existência delas, a minha, a de vocês, tem o grande convite ao desenvolvimento e à aprendizagem, que na nossa sociedade se dá por meio da escola. Então, é lá que elas precisam estar, com todos os direitos, né, de aprendizagem assegurados. Eu, professora Alessandra, vocês, as professoras outras que são das escolas de vocês, gestores como um todo, onde quer que vocês atuem, temos participação. Somos chamados como profissionais a atuar, manifestando essa predisposição atitudinal, trabalhando em grupo e em rede, porque juntos a gente pode muito mais, e manifestando essa crença de que a gente pode fazer diferença, lá com o José, lá com a Maria, né? E a gente pode contribuir amplamente, estreitamente, mas a gente pode contribuir com o desenvolvimento, com a aprendizagem dessas crianças. Muito obrigada por esse espaço. Vou compartilhar os materiais com vocês e tenho certeza de que vocês, como profissionais sérios que são,
querem, né, vão manifestar esse desejo de continuarem aprendendo. E espero, né, de que a gente possa um dia aí se encontrar em outros contextos e vocês possam me dizer que conseguiram fazer alguma coisa, que não foi tudo, mas foi aquilo que deu, e que aquilo que deu fez alguma diferença na vida dessas crianças. Muito obrigada pela atenção. Desculpe se eu avancei a hora, mas é coisa de quem fala muito mesmo. Ai, que lindeza! Professora Ana Paula, que conteúdo necessário. Quero te dizer assim a importância, né, dessa fala, de falar um pouquinho das questões, né, de legislação, que nunca é demais, e aí vem para o lado da ludicidade e com essas dicas aí importantes, né, de como, né, pensar nos ambientes, nos materiais, nessas necessidades, as brincadeiras, os jogos. Realmente aqui tem um tesouro aqui nesses slides. Já vou colocar lá, nós temos uma pastinha no Drive, vou colocar, então, vou disponibilizar, então, esses slides, claro. Professora. Queremos, assim, te agradecer. Olha só aqui, ó, tem para você aqui, foi um show de conhecimentos. Essa aqui não vale, ó, essa daqui é suspeita, foi tá? Um show de conhecimentos, olha só. Que aula excelente. Obrigada, Marcela. Pessoal aqui, né? Ó, parabéns, professora Ana Paula, professora Kátia também, uma das. Eu acho que eu conheço a professora nossas Kátia. Colegas, das nossas colegas aqui, colaboradora, também já esteve palestrando aqui junto com a gente. Aqui a Luísa dizendo um mínimo de boa vontade e criatividade é fundamental. E é isso, é atitude. É atitude, né? É por isso que esses profissionais de apoio, eles serão agentes de inclusão na comunidade. Sim. Onde eles estiverem, eles vão promover inclusão. Eles vão promover inclusão, eles vão levar tudo isso que eles estão, né, aprendendo aqui. A Érica dizendo parabéns pela aula. A Excélcia, a professora Excélcia já foi coordenadora da educação inclusiva aqui no município. Está fazendo curso junto com a gente. Está dizendo aqui uma aula excelente. Porque a gente aprende sempre, né, professora Excélcia? A gente aprende sempre. Que lindeza, meu, muito obrigada. Muito obrigada. Olha só o pessoal dizendo aqui que aula maravilhosa, aula enriquecedora. Que coisa boa, professora. São muitos os elogios, são muitas as palmas. Depois você entra aqui e você vê aqui, ó. O ato de brincar contribui para o crescimento da criança, assim como ajuda, né, no desenvolvimento. Bem isso, Larissa. A gente acha que é apenas brincar, mas ele é fundamental. Brincar é coisa séria. E adorei, assim, professora, que você trouxe essa questão aqui para nós. Porque essas crianças também precisam brincar. Elas vão aprender brincando. Não podemos esquecer que nós também trabalhamos com crianças, tá? Sim. Crianças. Então, eles precisam ter esse incentivo por meio do brinquedo também, né? Professora, olha só, a gente, assim, está amando tudo isso, tudo muito bom, mas devido ao nosso tempo, a gente já precisa fechar. Com certeza. Quero te dizer mais uma vez da nossa gratidão por esse momento, da sua participação, por você doar um pouco desse conhecimento para nós, aqui no Projeto Multilab, o Piauí, a cidade de Picos, a universidade, todas essas pessoas que aqui estão, te abraçam hoje, que você sinta aí um pouco de todas essas palmas, de todo assim, esse carinho que está aqui no chat. Depois entra lá para ver. Vou sim. E te dizer assim que você será muito bem-vinda quando estiver aqui em Picos. Já manda uma mensagem, já avisa, vamos articular algo
nem que seja para um abraço, para um café junto com a professora Fabrícia. Você gosta de café? Eu também. Você gosta também de café? Sim, claro. O professor que não gosta de café tem problema envolvido. Vamos tomar um café, Vamos nos encontrar aqui em Picos e te dizer assim da nossa gratidão por esse momento como hoje. Muito obrigada, professora. Obrigada também a vocês pela paciência. Desejo um bom descanso para todo mundo e quem sabe a gente se encontra por aí. Um abraço bem grande, gente. Tá joia. Muito obrigada, professora. Eu vou dar continuidade aqui às nossas atividades, porque nós já estamos finalizando já o nosso encontro de hoje. E quero dizer para vocês que, nas palavras da professora Maria Mantoan, para viver a inclusão, temos que sair de nós e nos colocar no lugar do outro. Assim aprendemos a conviver no mundo. E agora eu lembrei também da professora Kátia, que esteve no evento conosco, e disse assim: e se fosse com você? Como que você gostaria? Como que você gostaria de ser tratado? Como que você gostaria, né, de ser atendido na escola? Então, vocês da minha gratidão desse momento como hoje, das atividades, da nossa professora Ana Paula, que esteve aqui conosco, e de cada um e cada uma de vocês que estiveram conosco nas nossas atividades. Quero dizer também que o projeto Multilab, ele tem várias ações. Quem quiser, às vezes sentir saudade da professora, vem aqui no projeto Multilab, assiste nossas aulas, assiste nossas atividades, contribui aqui no chat e vem estar conosco nas nossas ações, tá?